Obrigado, Jesus. O louvor pode sentar, obrigado. Vocês são uma benção. Vocês também podem sentar, tá bom? Tá todo mundo bem? Espero que sim. Se não tiver, vai ficar agora. Porque a exposição da palavra, ela muda, ela transforma. Não há nada que não possa ser quebrado, ou transformado, modificado diante da exposição da palavra de Deus. Ela é a boa verdade. A palavra de Deus é como um mel na nossa boca. Você sabe que antigamente era os rabis, do qual Jesus era um, rabi, mestres em Israel, quando eles estavam ensinando às crianças, os talmudins, que eram os discípulos dos rabis, quando eles estavam passando pelo texto lá em Salmo 119, que diz: a sua palavra é como um mel na boca. Eles melavam o dedo de mel nesse momento e passavam na boca das crianças, para elas sentirem o prazer do que é ser exposto à palavra. E da mesma forma, queridos, eu quero também resgatar isso no nosso meio. O amor e o prazer à boa palavra do Senhor. A palavra diz que toda a palavra é inspiração de Deus e ela serve para nos instruir para toda boa verdade e para a prática das boas obras. Amém? Então é por isso que você está aqui. Quem gerou expectativa no coração para estar aqui? Deixa eu te ensinar uma coisa. Nunca venha num culto, nunca vá a um momento em que a presença do Senhor vai ser manifesta sem expectativa. Porque o Senhor, ele é atraído pela expectativa que tem no seu coração. Falar de expectativa, eu lembro do meu pai, que gostava de caçar esportivamente, né? Pássaros e outros animais selvagens. E tem uma coisa na caça que chama... Bom, agora eu estou esquecido da palavra, mas eles armam uma cabana. Se você souber a palavra, você diz. Eles armam uma cabana, uma coisa camuflada, e ficam na espera. Tocaia. Mas armadilha foi uma boa tentativa também, obrigado. Mas é isso, é uma tocaia. É um lugar onde eles vão ficar escondidos, camuflados, esperando o momento que o pássaro vai pousar na água ou pousar, sei lá, na comida. E vai ser o tiro preciso. E naquele momento tem uma concentração total. Porque às vezes a pessoa passa o dia todo ali esperando o momento certo e você acha que na hora que o pássaro pousar, a pessoa pode estar distraído? Sim ou não? Não, da mesma forma, quando nós vamos nos expor à palavra, nós temos que armar um acampamento. Olhos bem atentos, ouvidos aguçados para aquilo que o Senhor vai fazer. Naquele momento, uma palavra só é suficiente para mudar o curso de toda a tua história. Uma palavra só é suficiente para curar um doente. Uma palavra só é suficiente para te tirar do estado de frieza espiritual. Uma só palavra. Então você precisa estar atentos, como uma águia que está sobrevoando calmamente, esperando o momento certo. Então fica nessa postura espiritual. Eu estou pronto. Diga: Senhor, eu quero a palavra. Eu desejo a palavra. Eu estou ansioso para receber da tua palavra e eu não abro mão. Esse é o meu momento. Amém? Então não vem para um ambiente como esse para ficar disperso. Tira todas as distrações. Parou, acabou a competição. Só existe um Senhor aqui. E é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Gente, eu quero falar hoje com vocês sobre um tema que ele de tempos em tempos eu sou despertado sobre ele. Que é uma coisa muito simples também não é nada demais, mas que às vezes fica esquecido no nosso meio. E hoje eu quero falar simplesmente sobre o amor a Jesus. O desejo. Não só, Jesus, eu te amo. Né? Você é a pessoa mais importante do mundo para mim. Olha, se você for na rua e começar a perguntar às pessoas, vão ter duas respostas bem básicas. A primeira, uma delas é você perguntar: quem é Deus para você? Quem é Jesus para você? A pessoa vai dizer:
é a pessoa mais importante do mundo. É a segunda resposta. Ah, Jesus é o dono da minha vida. Mas quando você observa o que a pessoa fala e observa as atitudes que ela age no dia a dia, existe uma disparidade, uma diferença, um abismo entre aquilo que eu falo e aquilo no qual eu vivo. Por isso que a palavra diz, não seja apenas um ouvinte negligente, ou seja, aquele que escuta a palavra e quando saiu ali naquela porta não aconteceu nada. Entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Mas seja, a palavra diz em Tiago, operoso, o quê? Praticante. Pode dizer com confiança. Operoso praticante. Se o pastor não souber, ninguém sabe. Não seja um ouvinte negligente, mas seja operoso e praticante. Ou seja, tenha trato, tenha zelo pela palavra que você recebe. A palavra, o reino de Deus, ele é comparado a um campo que um homem foi e encontrou uma pérola nesse campo. E ao descobrir que tinha uma pérola preciosa nesse campo, um tesouro, ele sai imediatamente, ele vende tudo que ele tem, se desfaz dos seus outros bens, da sua vida passada, para comprar e adquirir aquele campo. Porque diante daquele tesouro que ele estava agora, daquele achado precioso, nada que ele tinha para trás era suficiente. Então ele larga mão de tudo, abre mão de tudo, para comprar e possuir aquele lugar. Assim também deve ser você. Diante da preciosidade do reino de Deus, diante da preciosidade da palavra, diante de Jesus Cristo, o Deus encarnado. Tudo que eu tenho ou tive, o que ficou para trás, sabe? Às vezes a gente acha que é uma coisa ou outra, bom em uma coisa, ruim em outra, mas sabe, diante de Cristo e do relacionamento que precisamos ter com Ele, nada do que ficou para trás é interessante, diante do tipo de relacionamento que eu posso ter com o Senhor. Outras pessoas também são orgulhosas o suficiente para dizer, eu sou assim mesmo. Eu nasci assim, esse é meu jeito, meu pai e minha mãe eram assim, meu avô era assim. Comigo falou grosso, eu falo 2 vezes mais alto. Assim ou não? Sou bonzinho, mas não pise no meu calo não, que o bicho vai pegar. Sabe, Cristo entrou na sua vida não para se conformar com o jeito que você é. Ele entrou na sua vida para transformar quem você é na melhor versão que você poderia ser e que você não conhece ainda. Cristo quer dar updates na sua vida. Tem uma versão nova para ser atualizada, né? Às vezes a gente está usando um aplicativo, uma aplicação, né? Aí começa a ficar meio lento, fica meio travado. E às vezes sabe o que está precisando? Só um update, uma atualização. E quando as coisas são ajustadas, aí as coisas começam a funcionar da forma como elas deveriam, mais rápido, mais ágil. Ou você acha que o ritmo que você está vivendo, a sua vida com Deus, é o ritmo que Deus deseja? Começa de mim, eu que estou falando aqui, eu o primeiro a levar a pancada. Não, não é suficiente, existe algo mais, existe algo novo, existe um ritmo correto, e eu não vou me conformar com o ritmo que eu vivo hoje. Eu vou me conformar com o ritmo certo. Então, Senhor Deus, qual é a velocidade que você quer que eu corra? Qual é o ritmo que você quer que eu ande? Eu não vou me conformar com as coisas neste mundo, nem muito menos com o jeito que eu sou. Eu vou ser transformado, e a Bíblia fala que nós vamos sendo transformados de glória em glória à imagem do seu Filho. Então, eu não sou como eu sou, eu não quero ser eu mesmo, eu quero ser como Cristo, eu quero ser mudado e moldado à imagem do Filho. Não sou conformado com os meus erros, e é por isso que a palavra vai dizer, olha, desembaraçando todo o pecado, todas as coisas que te puxam, que te prendem. Eu me livro de tudo para correr a carreira que me está proposta, olhando os olhos fitos para onde? Para o alvo. Eu não vou me conformar com o jeito que eu sou, que eu estou. Eu quero amar a Jesus hoje mais do que eu amava Ele ontem.
O meu relacionamento com Cristo não chegou no nível máximo, pelo contrário, ainda tem muita lenha para queimar, ainda o meu coração precisa arder muito pelo Senhor. E eu não vou me conformar com as coisas do jeito que estão. Então, toda vez que vir essa tentação de você dizer, não, eu sou desse jeito, ei, lembra como que Jesus queria que eu fosse. Porque você ainda não conhece quem você poderia ser. Você ainda não conhece a sua melhor versão. Ainda existe um você do futuro, aperfeiçoado em amor, em graça, em bondade, em generosidade. E isso já está disponível hoje. Não fique esperando chegar lá na frente para celebrar ou para fazer as coisas do jeito que deveriam ser feitas, porque a mudança começa hoje. O seu eu aperfeiçoado do futuro nunca vai acontecer se o seu eu do presente não começar a tomar as decisões certas. Então, hoje é noite de ajuste, de transformação, engrenagens sendo encaixadas, o sistema sendo montado. Amém? Correções, ajustes. Se eu me submeto à palavra, se eu me dobro, se eu me curvo, eu estou em uma posição de humildade e um coração sincero e contrito, o Senhor não despreza. Vocês parecem que lê a Bíblia. De vez em quando, né? Pelo menos, glória a Deus por nós. Aí, misericórdia também, né? Às vezes a gente tem negligenciado. Sabe, querido, eu queria que você abrisse aí sua Bíblia para a gente ler uns textos. Olha, eu creio em transformação essa tarde e noite. Amém? Eu creio em mudança. Eu creio que se você se dispor mesmo à palavra e dizer, não, Senhor, eu vou ser transformado. Por mais simples que o pregador seja, por mais simples que a palavra seja, por mais básica que ela seja, eu vou ser transformado. Eu já ouvi isso outras vezes, tudo bem, mas hoje eu estou disponível. Amém? Abre aí Marcos, no capítulo 12. Não, primeiro João. Quero começar por João. João capítulo 21. João. Evangelho de João, capítulo 21, versículo 14. Gente, é binga. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ter ressuscitado dentre os mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, tu amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então ele disse: Apacenta as minhas ovelhas. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? E ele disse: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Então Jesus disse: Apacenta as minhas ovelhas. E pela terceira vez Jesus disse: Simão, filho de Jonas, tu amas-me? E Simão entristeceu-lhe por ter lhe dito a terceira vez: Amas-me? E disse: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. E Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Sabe, queridos, antes de começar a debruçar aqui essa palavra, pegar alguns detalhes que tem nela, esse texto, primeiramente, ele me faz lembrar e avaliar como está o meu relacionamento com Cristo. Toda vez que eu leio esse texto, eu me pego a pensar. Jesus está o tempo todo a perguntar: Ei, você me ama? E não é porque Jesus tem carência emocional. Como se Jesus estivesse no céu hoje, acordado e dito: Ixi, ninguém me ama. Ninguém quer ser meu amigo. Eu vou na terra procurar uns amigos, perguntar quem me ama de verdade. E Jesus começa a perguntar. Quando Jesus nos pede algo, ou nos solicita algo, não é para ele saber, porque não tem como enganar o Senhor. Então, a primeira coisa que você tem que aprender no seu relacionamento com Jesus Cristo: seja sincero. Porque não tem como enganar em um relacionamento com o Deus Todo-Poderoso que conhece todas as coisas. Então, é melhor ser sincero. Mas atenção, a sinceridade
não é tudo. Uma vez eu estava nessa, e eu tinha um amigo muito íntimo lá no Brasil, que a gente conversava assim, sobre as dificuldades da vida. E uma vez a gente estava com esse papo de sinceridade. Ah, mas eu estou sendo sincero com Deus. E a gente tinha isso, né? Ah, eu estou errando nisso e nisso, mas estou sendo sincero com Deus. E um dia ele me surpreendeu, que hoje, até hoje eu fico pensando na frase que ele me disse. E foi essa frase. Quando eu disse, olha, eu não estava muito bem com Deus, não estava muito avivado, algumas coisas acontecendo, gerando frieza espiritual na minha vida. E eu dizendo a ele, olha, mas eu estou sendo sincero com Deus, Deus sabe. E ele olhou para mim e disse, mas a sinceridade não é tudo. Por quê? Se eu for nessa, vou só ser sincero com Deus, eu posso dizer, Senhor, é assim que eu sou e você tem que me compreender. Não. A minha sinceridade tem que ser acompanhada de uma motivação para a mudança. Uma motivação para ser transformado. E o meu relacionamento com Cristo é justamente para Ele me ensinar como eu deveria ser. Entende isso? Então, quando Jesus está perguntando, ei, você me ama? É, na verdade, para você entender como você está se sentindo em relação a Ele. Na verdade, para você se avaliar, ei, como é que está o meu amor para com o Senhor? Eu sei que existem vários níveis espirituais aqui, de pessoas que nunca ouviram a palavra, às vezes pessoas que entraram um dia desse na igreja, outras que já estão aí, Mateus, mais de 30 anos dentro da igreja. Tem muitos níveis espirituais aqui, mas eu sei que a nossa vida de relacionamento com Cristo, ela passa por altos e passa por baixos. Mas sabe que existe um desejo de Deus, uma perfeita vontade de Deus para mim e para você, que nós temos uma constante de crescimento em relação ao Senhor? Como é que funciona essa constante de crescimento? Quando eu alinho a minha vontade, o meu desejo pelo Senhor, com o servi-lo de verdade e obedecê-lo. Então eu alinho as duas pontas de um plano, que isso me dá um crescimento constante, para cima, sempre. Não pense que constância com o Senhor é uma linha reta. Constância com o Senhor é uma linha de crescimento. Amém? Que passa desde o momento em que não éramos nada e cresce e aponta para o lugar que deveríamos estar no Senhor. E eu sei, o desejo de Deus para você, essa tarde, é que hoje seja um passo, um degrau de crescimento. O que aconteceu para esse cenário aqui? Jesus perguntar a Pedro, Pedro, você me ama? Jesus perguntou a Pedro 3 vezes se o amava. E para entender, nós temos que voltar um pouco ao que aconteceu antes. Jesus, na noite que foi traído, preparou uma ceia para estar com seus discípulos. E no relacionamento da própria mesa, existiam pessoas mais íntimas do que outras com o Senhor. Olha, Jesus, ele mantém nível de intimidade com cada pessoa especificamente, mas não é o desejo de Deus, tipo, esse aqui vai ser mais meu amigo do que aquele. Aquele vai ser mais íntimo. Para esse eu vou contar segredos, para esse não. Quem determina o nível de proximidade que temos com Deus, diga, sou eu. Ele está sempre disponível. Não existem filhos preferidos. Não existem filhos prediletos. Existem filhos interessados. Existem filhos mais desejosos pelo amor do Senhor. E Jesus tinha um primeiro grande povo que o acompanhava, chamado multidão. Esse é o primeiro nível de relacionamento com Deus. O 0 é aquelas pessoas que nem querem ter contato com o Senhor, mas o primeiro nível de relacionamento se chama multidão. São as pessoas que são curiosas. Jesus está passando ali, vou ver o que está acontecendo. Legal, é Jesus. Ou, igual. Aí, ou sai da multidão e vai para o mundão, ou começa a estreitar o nível de relacionamento. Depois existia um povo chamado discípulos, que Jesus tinha no mínimo 70, porque teve uma missão que Jesus mandou 70 discípulos. Então, existe um ciclo mais próximo a estes já chamados de igreja. 70 discípulos Jesus já tinha mais próximo. Dos 70, tinha 12, que eram bem aproximados mesmo, que Jesus pegava
para acompanhar ele, para ir para todo lado, para instruir o tempo todo, porque ali estava nascendo uma liderança para a igreja. Depois dos 12, tinha 3, que eram mais íntimos, que era Pedro, Tiago e João. Eram os discípulos mais chegados. Jesus estava em certos momentos e dizia, Pedro, Tiago e João, vamos comigo, quero orar, vamos nós 3. Certo? Mas quem determinava esse nível de intimidade eram eles. E tinha um que era o mais chegado de todos, que é o famoso Joãozinho, o que deitava e se reclinava no peito do Senhor. E na noite que o Senhor Jesus foi traído, estava armada a mesa, a ceia, 12 discípulos com ele. E Jesus começou a indagar quem deles seria o traidor. Pedro, que era um dos 3 mais próximo, já disse, quem é o traidor? Porque ele tinha certeza, eu não sou. Eu que não vou trair Jesus. Aí olha para João, que estava bem pertinho de Jesus, e diz, pergunta a ele. Sabe, queridos, tem coisas que só o íntimo do íntimo tem acesso à informação. Sabe, eu não sei você, mas é uma vantagem competitiva muito grande. Você ter o Senhor do seu lado para te instruir, para te ajudar. Hoje, na pessoa do Espírito Santo, que foi enviada pelo próprio Cristo. E qual é a função do Espírito Santo dentro de nós? Apontar para Cristo. Revelar a Cristo para nós. Então, hoje, tendo o Espírito Santo com a informação privilegiada, para você ser bem-sucedido no seu ministério, no seu trabalho, na sua família, e não aproveitar essa informação, não aproveitar desse privilégio, não parece ser muito inteligente da nossa parte. Amém? Então, hoje eu quero que você comece a compreender a preciosidade que nós temos. Amém? Aí, abra lá agora em Marcos. Espera aí, deixa eu ver se é Marcos. Marcos capítulo 12. No versículo 30. O texto citado por Jesus são letras vermelhas. Diz, amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E não há outro mandamento maior do que esses. Ou seja, diante de uma lei, diante de uma estrutura montada, Jesus estava ali, pegando os mandamentos, as leis, estava contorcendo aquele pano molhado para tirar dele e extrair dele o que era mais importante. Imagine o desafio para Jesus naquele momento. Extrair de tudo que tinha 10 mandamentos escritos pelo próprio Deus e mais de 360 e tal ordenanças específicas para o povo de Israel. E indagaram Jesus, qual é o mandamento mais importante? Diga agora. Quero ver se ele vai eliminar uma coisa para deixar outra. Quero saber se ele é bom. E Jesus para, analisa e diz, amarás, pois, o Senhor teu Deus sobre tudo que existe. Sabe, porque se eu amo o meu Deus e eu amo o meu irmão, eu não vou mentir contra ele, não é? Eu não vou adulterar contra ele. Eu não vou dar falso testemunho, não é? Então, se eu tiver um relacionamento com Deus ao ponto de considerá-lo acima de todas as coisas e considerar os meus irmãos, sua vida está alinhada com o reino de Deus. Agora pense nisso. Muitos de nós, quando falamos sobre o relacionamento de amor com o Senhor, nós fazemos muito bonito, né? Nas aparências. Nós nos ajoelhamos, levantamos as nossas mãos, nós chegamos aqui todo domingo, todos os cultos, e adoro ao Senhor, eu canto alto. Eu adoro a Deus, Deus é a coisa mais importante do mundo. Mas o meu relacionamento com Deus não pode ser só na vertical. Meu relacionamento com Deus não pode apontar do meu pé para o céu. Tem a parte de amar a Deus sobre todas as coisas, mas tem a parte de amar o próximo como a si mesmo. Na cruz, Jesus Cristo estava estabelecendo uma comunhão
ele estava estabelecendo a comunhão do homem com Deus, na vertical, mas a palavra também diz que ele fez isso para trazer tanto os que estavam longe quanto os que estavam perto. E como é provado o amor? O que 1 João vai dizer? O amor, ele é provado na forma como nós amamos uns aos outros. Sabe, esse Deus Todo-Poderoso, que poderia muito bem dizer, eu quero adoração plena e total, ele decide que a forma dele ser amado ia ser na demonstração do amor que temos uns para com os outros. Como que você diz que ama ao Senhor, né? E você não consegue ajudar o próximo? Como você ama a Deus que você nem vê, se você não consegue amar o próximo a quem você vê, que você está do lado? Como você vai manifestar um amor para um Deus invisível se você não consegue manifestar amor com a pessoa que está do seu lado? É impossível. Entende isso? Então, esse mandamento ele tem que permear as nossas vidas, ele é a base de tudo para nós. E vamos voltar aqui à história de João. João capítulo 13, a história de Pedro, na verdade. Em João capítulo 13, na noite da ceia, vamos ler aqui a cena. No versículo 1, João 13, 1, diz assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia. Gente, pausa. Olha o que Jesus sabia sobre quem ele era. Sabia que tinha saído de Deus. Sabia que ia voltar para Deus. Que tinha cumprido até ali a sua obra e que estava prestes a finalizá-la. Ele sabia de tudo o que ele era, quem ele era. Ele tinha certeza de quem ele era. Por que a Bíblia enfatiza isso? Por que o escritor João enfatiza isso? Porque o que vai acontecer em seguida não faz o menor sentido. Não tem a menor lógica. Em pleno juízo, ninguém aceitaria esse fato. Por quê? No 4, ele levantou-se da ceia, tirou as vestes, tomou uma toalha, cingiu-se. Depois, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha que estava cingido. Gente, calma aí. Jesus, é sério que a gente leu. O Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e a terra, ele estava no princípio com Deus, ele era Deus. Tudo que foi feito por meio dele, nada do que foi feito sem ele se fez. Levantou da mesa, tirou as vestes. As vestes de Jesus eram boas vestes, sabia? Os soldados disputaram as vestes de Jesus. Jesus não andava como um maltrapilho. Jesus tinha boas condições. Mas isso não significava o que ele queria fazer naquele momento. E ele tira as vestes. Bota uma toalha no ombro. Isso não é coisa para Deus não, fazer não. Encheu uma bacia de água. Tá brincando. Jesus encheu uma bacia de água. É porque você está pensando em Jesus, o pobre sofredor. Mas a gente está falando do Deus, do Criador do céu e a terra, pegando uma toalha, uma bacia cheia d'água para lavar pés sujos de discípulo. Você sabe que naquele tempo não tinha meio de transporte, né? Não tinha metro, não tinha os carros luxuosos que vocês andam. Não tinha. Até água era um negócio complicado. Então eles andavam para tudo que é canto a pé. O melhor meio de transporte da época era o camelo. Segundo vinha um jumento. Então eles andavam
descalço o tempo todo. E você sabe que quem é descalço acumula poeira nos pés. Eu, quando era criança, eu gostava muito de viver descalço. Recebia reclamação direto, mas o meu negócio era estar dando descalço, jogar bola descalço. E você sabe também que naquele tempo não tinha asfalto, não tinha ruas calçadas, tinha saneamento básico. Então, a estrada era uma disputa de terra com fezes de animais e todo o resto. Então, a posição de quem lavava os pés era o pior do pior servo da casa, o mais simples. O cara que está começando agora, você sabe fazer nada, você não tem outra coisa que você sabe fazer, então pronto. Você vai lavar os pés do povo que chegar aqui. Não era nem considerado honra para quem era lavado, não. Era só considerado humilhação para quem lavava. Isso se transformou em honra depois da ação de Cristo. E Jesus toma uma toalha, enche uma bacia d'água e começa a lavar os pés de 12 camaradas, com unha arrancada, cabelo nos pés misturado com grude, com barro. É uma cena, né, de você imaginar. Rapaz, quando aqui, vamos ter um lava-pés hoje, em honra aqui ao... É muito bom, gente. Tirar meia, o máximo que o cabo tiver é um chulé. É o máximo. Mas está em ordem, o pé já está limpo. O cara tomou banho para vir para a igreja, basicamente. Então eu vou fazer um lava-pés aqui para honrar. É massa, é honroso. Outra coisa sobre o lava-pés que a gente tem que ter noção, viu? O lava-pés é uma atitude do maior para com o menor. Tá? E a gente vê muito isso invertido na igreja. Sempre é uma pessoa menor, em posição, em cargo dentro da igreja, espiritualmente falando, lavando os pés de alguém com carro, com liderança e tal. É o oposto, tá? Mas você pode fazer isso uns pelos outros, normalmente. Mas isso não pode ser uma exclusividade para com os líderes espirituais. Lava o pé do irmão que está lá, o irmão chegou agora na igreja, também não sabe fazer muita coisa. Então, sei lá, vamos começar a treinar ele aqui. Lava os pés desse camarada. Lava os pés daquele irmão que ninguém dá valor. Amém? Só um parênteses aqui que já está sendo fechado. Então, Jesus lava os pés de todos eles. Mas quando chega para Pedro, o personagem da nossa história hoje, Pedrão, não, o meu pé, lava nada. Tá doido, Jesus? Meu pé tu não toca, não. Meu pé é podre, Jesus. Tu não vai lavar meus pés. A gente tem o costume de, ao ler o texto, criticar a atitude de Pedro, né? Que bicho orgulhoso. Que camarada orgulhoso, né? Não quer que Jesus toque nos pés dele, não. Sendo que, na verdade, Pedro foi aquele que diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro que reconhece, assim como os outros também, mas Pedro foi aquele que verbalizou e disse: Quem dizem os homens que eu sou? Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Portanto, diante da imagem do Filho de Deus, o Cristo, lavar seus pés, ele fica indignado, ele fica inconformado, diz: não lava não. E Jesus continua dizendo: Pedro, se eu não lavar os teus pés, não tem parte comigo. Aí ele é exagerado, do jeito que era, e diz: então dê um banho logo, lava aqui minha cabeça, lava meu corpo inteiro. Aí Jesus diz: calma, jogador, não precisa desse exagero todo, basta só os pés, porque o resto já foi purificado, já está tudo limpo. Por que os pés precisam ser lavados? Porque é a parte que tem contato com esse mundo. Ou seja, existem coisas em nós que vão ser diariamente confrontadas para se amoldar a esse mundo. E a parte do corpo que toca no chão é os pés. Então, ele é o simbolismo do contato que temos com o mundo, no qual deve ser resistido. O sacerdote, quando ele entrava no tabernáculo, feito no deserto, o tabernáculo ele era feito sem piso. Ele era lindo quando você entrava nele. Ele tinha cerca de 4 ou 5 metros de altura, feito de peles de texugo, de
tecidos em carmesim e tal, e toda a pele bonita que tinha na época. Deus mandou fazer, colocando todos aqueles materiais. Então, a partir em que você entrava no tabernáculo, a tua intenção imediatamente era olhar para cima. E os pés do sacerdote eram descalços. Para ele entender que o que ele pisa, a terra que pisa, tudo é passageiro. E ele tem que manter os seus olhos no alto. Por isso que o salmista diz, de onde virá o meu socorro? Ele diz, elevo os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Olhos para o alto. Olhos para o alto. Tira o foco das coisas dessa terra. Sabe, querido, o problema muitas vezes é que, por que nós não conseguimos desenvolver nossa vida espiritual, começando de mim? Porque a gente se distrai demais com as coisas daqui. Eu quero ter uma profissão desse jeito, eu quero ser promovido e papapá, eu quero ser o melhor tocador, eu quero ser o melhor jogador, eu quero ser o melhor qualquer coisa, eu quero ter a melhor família. Todas essas coisas não são lícitas, queridos, sabe? Mas o nosso foco não pode estar invertido. Por quê? Mateus 6,33 diz, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua, e as demais coisas vos serão. Então, o que é que acontece habitualmente? Nós estamos buscando em primeiro lugar as coisas e esperando que o Senhor seja acrescentado. Quando, na verdade, nós deveríamos estar buscando o Senhor em primeiro lugar. E as bênçãos de Deus vão se encarregar de correr atrás de nós. Se Deus é o meu alvo, se Deus é o meu foco, eu vou ter a melhor família que eu poderia ter, eu vou ter o melhor emprego que eu poderia ter, eu vou ter a melhor casa, a melhor função, a melhor vida que eu poderia ter. Amém? Se o Senhor, se o reino for a minha prioridade. Glória, 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 glória. Você está aqui? Está tudo bem? Vamos lá. Eu vou voltar agora. Não, vou voltar não. No versículo 34 do mesmo capítulo. É muito ruim ministrar com o celular. Diz assim, versículo 34. Jesus reafirma, diz, um novo mandamento vos dou. Que vos ameis uns aos outros como eu amei a vós. Que também vós, uns aos outros como eu vos amei. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos. Se fizeres o quê? Quer dizer que eu não sou reconhecido como um discípulo de Jesus se eu cantar bem ali, não? Quer dizer que não é pelo tamanho do dízimo que eu dou, não? As ofertas. Se eu cuido lá do DI, que é cheio de menino perturbando o juízo. Não é assim, não, que eu sou reconhecido? Não, acho que é pela pregação. Se eu pregar muito bem... acho que Deus vai me reconhecer. Como que serão reconhecidos os discípulos? Se eu tiver trato, se eu for amoroso, se eu for cuidadoso, se eu me importar com você, isso é assim que eu vou ser reconhecido. Sabe, quando começou a primeira perseguição na igreja de Jerusalém, que foi ali que os cristãos se espalharam, não tinha esse negócio de ser chamado de cristão, não. Até então, era uma religião nova, uma coisa diferente. E eles se espalharam. E só em outra cidade, que eu agora esqueci o nome, mas só em outra cidade que esse povo começou a ser identificado como cristão. O que significa cristão? Significa pequeno, mas semelhante a Cristo. Pequeno, em menor proporção, mas feito do mesmo tipo de Cristo. Eles se comportam de uma maneira diferente, eles pegam, derrubam a metade da parede da casa, conectam uma com a outra, e agora aquilo é chamado de igreja, e eles compartilham o pão com o outro, e eles não se conformam de ver um irmão passando necessidade, eles vão lá, vendo o que tem, mas a necessidade vai ser suprida. Eles são muito amorosos, eles se preocupam, eles são muito diferentes, eles são menores, mas eles são parecidos com Cristo. Cristão. Esse é você, pequeno, mas semelhante a Cristo. Não pequeno
sendo minorizado, sei lá se essa palavra existe. Mas do mesmo tipo, feito com as mesmas características. Amém? Onde é que a gente está? Vamos continuar. Que vos ameis uns aos outros, e assim sereis conhecidos como meus discípulos. Ok, 36. E disse-lhe Simão Pedro, personagem participativo, viu? Senhor, para onde vais? E Jesus respondeu e disse, para onde eu vou, não podes agora seguir-me, mas depois me seguirás. E ele disse, disse-lhe Pedro, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Agorinha não podia lavar os pés dele. Agora eu dou a minha vida por você, Jesus. E ele respondeu, Jesus provavelmente botou aquele sorriso no canto da boca, né? Disse, Pedro, tu darás a vida por mim? Tu tens certeza? E ele, eu dou. E ele diz, na verdade te digo que não cantará o galo, enquanto me não tiveres negado 3 vezes. Que pancada, né? É muito... Você falando lá, eu dou a minha vida por você, quase chorando, Jesus. Eu faço tudo, Jesus. Que momento de oração, jogado, clamando, todo tremendo. Eu dou tudo por você, Jesus, babando. Você é tão precioso, eu dou a minha vida. Quando a gente era adolescentezinho lá, adolescente não, já velhinho assim, um jovem já. Aí esse mesmo amigo, ele dizia, eu sou um mártir, eu vou entregar a minha vida, eu tenho certeza pelo Senhor, eu vou para o campo missionário, eu vou para a janela 1040, eu vou encarar lá os camaradas que tiver, e quando for na hora de negar ou não Jesus, eu vou dizer, eu sou cristão. E eu sei que eu vou morrer cedo, eu sei que eu vou morrer novo. Aí eu disse, se você puder correr, corra. Porque mais vale um cristão vivo pregando a palavra do que um cristão morto. Ele, é mesmo, né? Diga, meu irmão. Fique vivo quanto você puder. Agora, se chegar no momento em que você vai ter que decidir se você é crente ou não, aí não resta outra opção. Mas se você puder, corra. Porque os cristãos primitivos, eles se escondiam nas cavernas. Eles faziam tudo, mas eles queriam que a palavra fosse propagada, certo? Então, fechando mais um parênteses, nem estou avisando que eu abri o parênteses, mas já está fechado. O que acontece? Vamos voltar agora para o nosso texto original, que a gente estava lendo no começo, em João capítulo 21, e agora a gente vai ler ele de novo, só com uma questão aqui diferente, e a gente já vai encerrar. Ou pedir para o tecladista fazer dar aquela emocionada. Brincadeira, gente. Diz lá, João 21, no versículo 14. Estão pronto todo mundo? Não, vamos ler do 15 já. Depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, tu amas-me? Só que essa palavra amor, como muitos de vocês já devem saber, no grego a gente tem pelo menos 4 variações da palavra amor. Certo? A palavra amor era dita de várias formas. Uma delas era o amor eros, que é o amor carnal de uma pessoa pela outra, certo? Tinha o amor filéu, que era um amor fraterno, amizade, fraternidade mesmo, familiar. Tinha um amor ágape, que na época ficou conhecido como aquele amor do tipo de Deus. Aquele amor que mais se assemelhava com o que Jesus amava. É um amor altruísta, que não se importava com si mesmo. A descrição de 1 Coríntios 13, né? Não se ufana, não se soberbece, não se ressente do mal, tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Certo? Isso era um amor ágape. Tem também um amor strong, que eu acho que era de família, né? O filéu era fraternidade e amizade. E o strong familiar. Muito bom ter assessores. E a palavra aqui, na primeira pergunta de Jesus para Pedro, quando ele diz, Simão, filho de Jonas, tu me amas-me agapau, que era uma variação do amor ágape. Tu me amas de modo agapau, tu me amas ágape.
mais do que os outros? Ou seja, tu me ama com aquele amor que eu te amo, com amor do tipo de Deus? Mais do que os outros que estão aqui? E ele respondeu, sim, Senhor. Tu sabes que te amo, e o amor que Pedro amou foi filéu. Ou seja, Jesus estava perguntando, tu me ama com amor ágape? Com do jeito que Deus ama, com o jeito que eu te amo? E ele disse, Senhor, tu sabe que eu te amo, mas eu te amo filéu. Não é do mesmo nível. Lembra da sinceridade? Pedro antes tentou dizer, eu morro por você, Jesus. Eu dou a minha vida por você. E temos que dar crédito a ele, porque na noite que Jesus foi traído, ele ainda foi lá, quis ser um guerreiro, cortou a orelha de Malco, o soldado romano. Mas tu sabe que quem assistiu um filme de gladiador sabe que quem vai dar uma espada daqui não vai na orelha, né? Vai no pescoço. Acho que o camarada foi que desviou, né? Então, pegou só a orelha. E ainda leva uma repreensão de Jesus. Diz, para que você está trazendo espada? Eu entrego a minha vida. Só eu entrego a minha vida, ninguém a toma. Se eu quisesse, eu chamava uma legião de anjos aqui para me proteger. Eu dou a minha vida. Ninguém toma a minha vida de mim. Ou seja, Pedro, segura a onda, cara. Cura a orelha do soldado. E diz o texto profético, diz que ferirá o pastor e dispersará as ovelhas. Sabe, naquela noite não foi só Jesus que tentaram prender a todos. E um correu para um lado, outro correu para o outro. Todos se foram e o pastor ficou só. Mas 2 discípulos tentaram acompanhar a questão. Naquela distância, onde se vierem eu corro, mas daqui ainda dá para eu ver o que está acontecendo. E foi Pedro e João. João, muito íntimo do Senhor, não se importou não. Se podiam prendê-lo ou não. Foi lá para dentro, pediu para entrar no julgamento, foi até os pés da cruz. Esse foi João, inegável, incontestável. Mas nós parece que se identificamos mais com Pedro, né? Cara, a gente tenta, não dá certo, leva pancada na cabeça, vai e volta. Pedrão, cheio de dificuldades, tentando acertar e erra e tal. Mas ele estava lá acompanhando. E dessa vez que ele estava tentando acompanhar, lá no Sinédrio mesmo, ele já foi questionado. Ei, você não era aquele que estava andando com Jesus? Você era o discípulo? Ele, não, eu não. E de novo, ei, você era o que estava andando com Jesus, prendam ele. Eu, não. Na terceira vez, ei, era sim, eu tenho certeza que você está andando com Jesus. E ele, tu é louca, mulher. Para estar dizendo um negócio desse comigo, eu nunca vi esse homem. Nunca quis ter com ele. E a palavra diz que nesse momento, Jesus olhou para ele e os olhares dele se intercalaram. No meio de uma multidão, Jesus já sendo açoitado. Eu imagino aquele olhar de Jesus. Meu Deus. Ó. Eu não disse, Pedro, que... Mas sabe que os olhos de Jesus nunca são olhos de condenação. Só que quem estava constrangido era Pedro, e Pedro foge. Pedro sai amargamente e chora. Ele se afasta do ministério. Pedro volta para pescar depois. Jesus já tinha prometido, ei, você vai ser pescador de homens. Você não vai mais pescar peixe, não. Eu quero você salvando vidas. Pedro agora se achou indigno. Conversa besta minha, prometendo que ia morrer por Jesus. Ó, quem eu sou, fracassado. Um imbecil, um fraco. Dá mais para mim não, vou voltar para pescar. É tanto que ele se considerava fora do ministério, porque quando Jesus ressuscita diz, chama aos discípulos e a Pedro também. Ou seja, Pedro tinha se afastado do grupo, mas Jesus estava pronto para dar uma nova chance. Sabe, eu não sei quais foram os erros que você cometeu no seu passado,
ou mesmo no presente, sabe? Eu quero dizer para você, Jesus está dizendo, ei, eu estou pronto para te dar uma nova chance. E a gente continua lendo, a segunda pergunta diz, Simão, filho de Jonas, tu amas-me ágape, agapau, sem agora mais do que os outros. Era pelo menos tu me amas, ágape. Não precisa ser mais que todo mundo não, mas pelo menos tu me ama, do modo que Deus ama. E ele responde, sim, Senhor. Tu sabes que te amo, filéu. Mais uma vez, o nível de amor demonstrado e sincero que Pedro estava tendo. Não, eu te amo, mas já não é aquilo tudo. Eu tenho um amigo lá no Brasil que ele era muito sem noção, sabe? Aí ele estava com um relacionamento lá com a menina e ele deixava muito ela sozinha e era uma confusão o relacionamento deles. E teve um dia que eu cheguei para ele e disse, ô Jairo, tu ama essa menina? Porque eu vi ela de roupa acima, roupa abaixo, não sei lá, um negócio estranho. Eu disse, ei, bicho, tu ama mesmo essa menina? Aí ele disse assim, amar, eu amo. Amar, não, eu gosto normal. Gosto porque eu tô com ela. E eu dei muita risada disso, porque o cabo displicente, né? O cabo covarde. Acaba sem futuro dizer um negócio desse. Eu gosto normal, gosto porque eu tô com ela. E às vezes eu lembro, eu dou risada também, que parecia que o Pedro estava dizendo, Jesus, eu amar, eu não amo não. Gosto porque eu tô aqui, tô na igreja, tô servindo, mas assim, amar mesmo. E Jesus diz, apacenta as minhas ovelhas, eu quero que você apacente as minhas ovelhas. E a terceira pergunta que Jesus fez, diz que Pedro se entristeceu imenso, porque na cultura judaica, 3 vezes era a confirmação total de alguma coisa. E até quando a gente está estudando numerologia bíblica, você sabe que se o número se confirma 3 vezes, é porque aquilo é muito importante, é muito sério. O próprio número da besta é 666, certo? Que é o número da maldade, 3 vezes. Enfim, então 3 vezes era a confirmação total. E ele, na terceira pergunta que fez a Pedro, no 17, disse, Simão, filho de Jonas, Simão, filho de Jonas, tu amas-me, filéu? Jesus perguntou, tu me amas, filéu? E ele responde, Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo, filéu. É a verdade. E Jesus diz, apacentar as minhas ovelhas. Sabe o que Jesus fez aqui? Jesus desce ao nível de Pedro para resgatá-lo. Sabe, hoje, talvez Pedro não estivesse bem não, mas a gente vai ler agora no 18, o que Jesus diz, e a resposta de amor de Pedro. Diz, na verdade, eu te digo que quando eras moço, te cingias a ti e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá, e ele te levará para onde tu não queres. E disse isso, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isto, disse-lhe, segue-me. Sabe o que ele estava dizendo? Pedro, olha, hoje, talvez tu não seja capaz de cumprir aquilo que tu prometeu. Vê se bonitão, que tu disse que ia me amar, que ia entregar a vida por mim. Hoje tu está sendo sincero, hoje tu já sabe como é que está o seu relacionamento comigo. Hoje você tem certeza que o seu nível de amor comigo está baixo. Mas eu estou dizendo, vai ter um dia. E glória a Deus por esse dia. Que você vai ser capaz de corresponder em amor com aquele que te salvou. E nosso objetivo hoje aqui é trazer para perto esse dia. Aproximar o máximo. Ei, Jesus, eu quero te amar mais rapidamente. Eu quero sentir mais rapidamente esse amor que eu sou capaz de entregar a minha vida por você. Que nada nesse mundo é mais importante do que eu ter um relacionamento com você. Eu quero que esse dia chegue rápido. Eu quero que esse dia chegue logo. Eu não vou viver a minha vida de modo displicente.
perdendo tempo com coisas banais. Jesus, eu quero ter um relacionamento íntimo com você. Você vem primeiro do que meu trabalho. Você vem primeiro do que a minha família. Você vem primeiro do que a igreja. Jesus, o meu relacionamento com você é a coisa mais importante do mundo. Sabe, querido, vai chegar o dia, vai chegar a hora que o amor que Cristo sente por nós vai poder ser reconhecido por nós também. Por que o texto diz isso? Sabe como foi a morte de Pedro? Pedro morreu crucificado. E dessa vez ele não disse assim: não conheço não esse homem. Dessa vez, sabe o que aconteceu? Pedro diz: ei, calma, faça só o seguinte. Não tenho dignidade nem honra para morrer na mesma posição que o meu Senhor. Eu quero ser enterrado de cabeça para baixo. Porque eu só não sou digno de morrer como ele, mas digno de dar a vida por ele, eu sou. E eu declaro essa noite para a gente: nós somos homens e mulheres dignos de, se for capaz, se for necessário, entregar a vida por ele. E enquanto esse momento não chega, eu desgasto a minha vida no serviço ao Senhor. Todos os dias eu me dou mais, eu quero mais, eu vou me entregar mais, porque ele é tudo que importa. Eu quero me assustar com o teu crescimento espiritual. Eu quero tremer na base com o teu crescimento espiritual. Fique de pé, meu irmão. Pessoas vão ser impactadas com o seu crescimento espiritual. Você já foi muitas vezes tirado por... quem é esse? Desconsiderado socialmente, talvez familiarmente. Uma coisa que a gente costuma dizer: é um doido, é um Zé Ninguém, sai não presta para nada. Ei, Jesus está dizendo hoje aqui: ei, eu quero você, apacentando as minhas ovelhas, eu quero você do meu lado, eu te dei crédito, eu te dei valor, você é importante para mim, e não deixe que ninguém diga o contrário. E sua resposta ao Senhor vai ser levantar as mãos e dizer: eis-me aqui, envia-me a mim, faça em mim a sua vontade, e eu me desgastarei aos teus pés, para ter uma vida digna e honrosa, para fazer valer a pena toda a palavra, todo momento, tudo que você deu para mim. E eu derramo sobre você uma unção nessa noite que quebra, que despedaça, uma unção de aceleramento espiritual. Pai, em nome de Jesus, aceleramento espiritual, sem precedentes, assombroso, um crescimento espiritual assombroso, assustador. Esse homem destruindo as obras do diabo, com uma velocidade e um poder inimaginável. Em nome de Jesus, a tua unção caindo sobre ele, em nome de Jesus. Queridos, está disponível para nós a transformação disponível para nós. Pedrão hoje disse: eis-me aqui. O profeta diz em uma visão que viu o Senhor no alto e sublime trono. As vestes enchiam tudo o templo. E ele olhou, viu anjos à volta do Senhor. Que visão poderosa, né? Incrível. Ele viu os céus abertos. E quando ele olhou, ele ouviu uma voz. E era o Senhor fazendo uma pergunta. Tipo isso: tu me amas? A palavra fala que o Senhor está à terra a procurar adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E nessa visão, o profeta ouviu uma voz, uma pergunta, e dizia: quem enviarei? Quem há de ir por mim? O profeta deve ter olhado para um lado. Acho que não está falando comigo, né? O Senhor falando, acho que com certeza não é comigo. Quem enviarei? Mais uma vez a voz bradava: quem há de ir por mim? E o profeta, já inconformado, né, disse: deve ser comigo. Eis-me aqui, envia-me a mim.
E hoje, mais uma vez, o Senhor está bradando nesse lugar. Ei, quem enviarei? Quem há de ir por mim? E é só aquele que vai se colocar à disposição, que vai dizer, Senhor, desconsidere os meus defeitos, as minhas imperfeições, Senhor. Me usa como eu sou. Faça como você quiser. Envia-me a mim. Eis-me aqui. E essa noite o Senhor está perguntando para pessoas aqui. Quem enviarei? Quem há de ir por mim? E você tem que decidir no seu coração. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Obrigado, Senhor. Olha, menino, qual é o seu nome? Como? Paula? Você não veio aqui por acaso. Hoje é noite de respostas. De perguntas que você já fez ao Senhor. E Ele está hoje afirmando aqui o amor dele por você. Oportunidades lançadas hoje para o Senhor dizer, ei, eu te amo. E eu te aceito. E eu quero transformar você na melhor versão que você poderia ser. O Senhor hoje está te chamando para perto. Te chamando para perto, tá bom? Vamos ficar de pé, vamos adorar o Senhor para encerrar. Depois, né? Eu quero orar por você, a gente vai cantar um pouco. Aleluia, Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado pela sua presença manifesta nesse lugar. Obrigado por lembrar-nos quem você é. Obrigado por dizer para nós que você se importa. Obrigado por dizer para nós que você é um bom Pai. Obrigado por nos perdoar, Senhor. Obrigado por nos chamar para perto. Obrigado por dizer que somos filhos. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que é viver na sua presença. Muito obrigado, Senhor. Abençoa a vida dessas pessoas que estão aqui, desses jovens. Ainda existe muita carreira pela frente. E eu digo, os dias que foram perdidos nem se comparam com os dias que há de vir. O Deus de restituição, restabelecendo coisas aqui. E você pode estar pensando assim, o meu passado, eu desperdicei muita coisa, olha quanta coisa errada que eu fiz. O Deus de restituição está nesse lugar. O Deus que desfaz as coisas velhas e faz tudo novo. Esse é o Deus que está disponível aqui. O Deus que enviou Jesus hoje quer você mais perto.